Olá, meu nome é Bianca Amante e essa é a videoaula sobre gravar e editar a voz em home studio. Eu trabalho com isso, gravando e editando a minha própria voz e voz de outras pessoas em home studio, já faz bastante tempo. Enfim, vou passar um pouquinho de algumas coisas que eu faço, do jeito que eu faço e dos equipamentos que eu uso. Queria mostrar os equipamentos. Eu utilizo o mic direcional. Muitas pessoas utilizam em estúdio o mic condensador. Por que eu utilizo o mic direcional? Porque é o que eu tenho. Então, use o que você tem. Isso é o mais importante, né? Quando você começa a gravar. Não precisa comprar o melhor equipamento quando você está começando. Então, isso é bem importante. Então, esse é o mic direcional. O que significa? Que ele só vai pegar o que está retinho e bem pertinho. Então, aqui eu tenho um outro mic para mostrar, né? Esses dois mics que eu estou usando, tanto o da voz quanto esse aqui, são mics de palco normal, né? Que muita gente tem aí disponível. O que mais eu uso que facilita para mim? Eu tenho esse mini pedestal também, que ele é bem bom, né? Eu só coloco aqui, encaixo, né? E utilizo e dá super certo. Então, eu utilizo esse pedestal de mesa mesmo, mas você pode utilizar também um pedestal de palco, não tem nenhum problema. Eu utilizo o Pop Filter também. Você vai ver, eu vou colocar, aqui ele tá, vou desdobrar ele. Aqui, ó, eu vou falar algumas palavras com P, sem o Pop Filter e com o Pop Filter para você perceber. Paulo, papa, 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 papa. E com o Pop Filter, você vê que o P ele vai ficar bem diferente, né? E mais ou menos é essa distância que você vai usar, né? E sempre a gente vai ver o controle de volumes, né? Que eu vou falar daqui a pouco na interface, né? Ou no programa de áudio que você estiver utilizando. Eu utilizo o programa Ableton. Ele não é livre, mas todas as coisas que eu vou fazer nessa videoaula, elas dá para fazer em softwares livres. Um exemplo muito bom é o Reaper. Muita gente usa e é muito bom. Eu utilizo esse porque é o que eu tenho disponível. Né? Como sempre, muitas vezes eu vou falar com a coisa que a gente tem agora, né? Outras coisas que são bem importantes é um cabo XLR. Aqui eu tenho um pequenininho que eu estou mostrando, né, que ele tem essas duas pontas com 3 pinos ou 3 buraquinhos, tá? Esse é o cabo XLR. E ele é bem superior ao cabo P10. Então, para gravação de voz, é sempre bom a gente utilizar as coisas que vão ajudar, né? E essa é uma boa coisa. Em vez de usar um cabo P10 XLR, é melhor. O P10 é aquele pino grande. O XLR tem muito mais qualidade. Uma coisa que eu uso é um fone de ouvido também, né, para o retorno. Isso é bem importante, a gente ter o retorno bem presente, né, que é diferente do palco, por exemplo, né. Quando a gente está no palco, a gente tem um monitor grande é uma caixa de som grande. E quando a gente está gravando em estúdio, a gente precisa ter um fone de ouvido muito bom para automonitoramento. Tá? Eu utilizo esses assim, headphones, em vez de entrar dentro do ouvido, tá? Uma coisa bem importante, que eu vou falar agora, mas depois eu vou mostrar também quando estiver no software, é olhar quando você for fazer o monitoramento de volume, para que, por exemplo, agora eu vou falar um pouquinho mais alto, né? Oi! Né? Deve agora no som, deve ter tido uma onda que a gente chama de pique, né? Isso é bem importante, que não esteja esses piques, ou seja, que já antes de ir para o software, já na mesa de som, né? Aqui a minha interface, na interface eu deixo mais ou menos uns 3/4 de volume, eu não
ligo ela no talo, para justamente evitar ficar muito forte, né? Porque quando dá o pique, a gente não tem como consertar depois, né? É melhor gravar um pouquinho mais baixo e depois dar uma compressão, um ganho que a gente vai ver daqui a pouco lá com o programa, do que jogar muito alto o volume. Isso é muito importante, porque isso não dá para consertar. A onda fica, a gente diz, quadrada, né? Ela não soa bem. Então, isso é bem importante para esse primeiro momento. Então, aqui já está tudo montado, ó. O pedestal, o mic, o pop filter. E queria, antes de tudo, mostrar o que eu acabei de falar da mesa. Tá tudo meio junto? Vai dar certo. Vou mostrar aqui. Ai, meu Deus. É bem simples, mas queria mostrar, ó. Aqui é o que eu tô falando. E, ó, vou falar um pouquinho mais alto. Ó, quando ficou vermelho, esse é o pique. Tá vendo que aqui tá 3/4. Não precisa ficar no talo. Não precisa, tá? Então, eu vou mostrar aqui uma música que eu gravei há um tempinho atrás, que é uma música que eu fiz. Vou mostrar só o refrão. E, ó, todas essas faixas aqui, elas são faixas de coros, então elas não tão ligadas agora. Então, eu vou mostrar aqui só o áudio do refrão, que é esse em amarelo. Por que ele tá em amarelo? Porque eu gravei nessa faixa e esse programa é assim, cada coisa que você grava numa faixa fica para sempre com aquela faixa. Então, aqui mostra que eu gravei os refrões, ó, quando eu trago os refrões, eu gravei eles em outra faixa e depois trouxe para essa, tá? Isso é bem importante e a gente pode escolher, né, as faixas ou frases ou palavras que ficaram melhor, né? E daí, uma coisa que a gente pode fazer, por exemplo, quando a gente corta, aqui tem, nessa outra faixa, tem uma frasezinha que eu quis cortar, né? Eu coloquei essa transição aqui. O que isso faz? Com que desse clipe, né, dessa pequena parte da track, para essa parte, não pareça que teve uma transição, tá? Isso suaviza a transição e faz com que ela soe uma só, tá? Então, eu vou colocar para ouvir o refrão. Achei que poderia ser amor, mas não me enganei, vou te dizer. É triste, achei que poderia ser. Me apaixonei e foi pela pessoa errada. Essa parte, eu não mexi nada. Mas geralmente, quando eu, enquanto trabalhadora do som, né, que eu ainda vou mandar para uma outra pessoa mixar. Então, essa é a edição. Isso é bem importante, né? Então, a edição é o quê? Eu cortar os clipes, né? Eu escolher quais ficaram as melhores faixas. E eu vou fazer aqui uma edição, uma pré-mixagem muito suave. Por quê? Porque eu sei que depois eu vou mandar para uma outra pessoa, né, um outro trabalhador do áudio, que vai mixar e masterizar a faixa inteira, né? Aqui eu tô com essa música esse instrumental, ele tá bem baixinho. Vocês vão ver que a minha voz está bem mais alta. Eu coloquei aqui em menos 15 dB, né, decibéis. Aqui o meu tá em 0. Essa parte que eu mostrei, eu não fiz nada. O que eu faço quando eu vou mexer, né? Estão vendo essas coisinhas? Essa pequena ondinha aqui, ela é respiração, ó. Quase não se percebe. Eu vou tirar agora a faixa instrumental e depois eu coloco de volta. Ó. Essa é a inspiração. É legal a gente tirar.
Mas eu não vou tirar e apagar isso, senão vai ficar ruim, né? Vai perceber, depois quem vai mixar vai perceber que teve um corte abrupto e não vai entender, né? Então eu vou baixar essa respiração. Vou baixar bastante. Menos 26. Vamos ver como ficou. Queria ser amor. Aqui ficou uma coisinha. Então eu vou botar essa transição. Botar a transição aqui porque eu fiz um corte, né? Poderia ser amor, mas não. Então a respiração, né? Ela soa também. Não é um problema, né? A gente respira. Não precisa fingir que você não respira, né? Então, dependendo do tipo de música, né? Do jeito que foi gravado, por exemplo, uma sessão ao vivo que você vai gravar, não precisa tirar, né? Porque todas as coisas estão bem soando natural, né? Mas uma coisa para estúdio, né? Para fazer aí um single, um EP, é melhor tirar as respirações. Mas tudo depende, né? Tudo depende do que você e o mixador e o produtor musical querem, né? Coisas que eu edito. O sync com as outras faixas. E eu já fiz isso aqui, né? Você pode ver que essas 3 faixas que têm o mesmo conteúdo, né? São a mesma melodia, só que outras gravações, elas já estão sincadinhas. Então, ó, as ondas estão parecidinhas. Então, eu não vou mexer nada do sync. Mas, por exemplo, eu poderia mexer alguma coisa aqui nessa terceira faixa, que ela está um pouquinho mais para trás. Então, eu poderia arrastar e ver aonde que essas ondas começam, né? Isso é bem importante, tá? O sync é a primeira coisa que você vai fazer, sincronizar com as outras vozes, né? Ou com o instrumental. Caso não esteja perfeito, né? Porque tem gente que grava muito bem, que de uma vez só já tá super bom e não precisa sincronizar. Aí, o que eu vejo depois? Eu vou tirar a automação Aqui eu já automei a voz em alguns pontos, tá? Eu vou tirar, tá vendo que aqui esse 0 tá com uma bolinha. Nesse programa, significa que tá a automação. Tá, eu não vou tirar, eu vou abrir a automação. Tá vendo que aqui eu baixei ela. Por quê? Porque no áudio original ficou muito alto. Então tava assim antes, essa primeira parte. Que é mínimo tudo isso. Achei que poderia ser amor, mas não me enganei, vou. Aqui nessa segunda eu já baixei também. Eu vou tirar e depois vou colocar de novo para vocês verem. Eita. Achei que poderia ser amor, mas não me enganei, vou te dizer. É triste, Ou seja, nos pontos onde eu acho que eu fiz um pouquinho mais forte e não precisava, eu vou baixar um pouquinho e daí eu coloco a automação. Eu também poderia cortar, que nem eu fiz ali com as respirações, e abaixar. Mas eu gosto de automar. Isso é uma coisa bem legal. Né? Então aqui eu lembro, né? Aqui o poderia ser, eu baixei um pouquinho. Olha, não é muita diferença, mas já é uma coisa que vai ajudar. Achei que poderia ser amor, mas não me enganei, vou te dizer. É triste, Assim como você pode escolher colocar mais alto uma coisa, né? Não tem nenhum problema. Você colocar mais alto uma parte. Então, isso é bem importante. Ver se tem partes onde você gostaria de ter feito mais baixo e, bom, na hora não deu, né? E esse é o tipo de coisa que dá para consertar. Tem várias coisas que não dá para consertar, tipo a afinação. A afinação dá para consertar, né? Depois, sim, mas é o tipo de coisa que é melhor fazer bem feito na hora do que, tipo, é menos tempo, é menos gasto de energético, assim. Você fazer afinado na hora é menos gasto
energético de cabeça e de tempo, né? Do que você afinar depois. Então, é o tipo de coisa que é bom você fazer na hora, né? Tem várias coisas que dá pra consertar depois, mas a afinação não é uma. É melhor gravar de novo, né? Ou só gravar de novo aquela frase. Aqui a voz está sem nada. O que eu gosto de colocar? Eu gosto de colocar bem um pouquinho de saturador. Bem pouquinho. Por quê? Vai dar um pouquinho de drive para a voz. Vou mostrar um trecho já que habilitei o saturador. Achei que poderia ser amor, mas não. Não é o tipo de drive do rock. Ele dá um pouquinho mais de presença. Vou tirar o saturador de novo. Achei que poderia ser amor, mas não. Colocar mais uma vez. E o que eu coloco no saturador? Aqui eu coloco o soft sign. E coloco. Vou botar um pouquinho mais de drive. Um pouquinho. Tipo. Vamos ver. Com 4 dB o que vai acontecer. Achei que poderia ser amor, mas não. Muito mais presença, né? Achei que poderia ser amor, mas não. Eu acho que tem muito mais presença, né? Essa é a primeira coisa que eu coloco. E eu vou colocar um de cada vez e depois eu vou colocar todos juntos. Aí eu coloco um pouquinho de compressão. Eu vejo onde tá dando aqui o trash. E eu vou botar bem pouquinho o ataque. Achei que poderia ser amor, mas não me. Massa. Isso já tava com o compressor. Vou de novo. Achei que poderia ser amor, mas não. Vou botar o compressor de novo e explicar como que eu coloco esses parâmetros. Achei que poderia ser amor, mas não. Então eu vejo aonde tá batendo e baixo um pouquinho, tá? Achei que poderia ser amor, mas não. Suave, é tudo muito suave. Você não vai acabar a sua voz para mandar para o mixer. O mixer vai acabar a mixagem no conjunto da obra. Isso é muito importante, tá? Aí eu coloquei um equalizador também. Eu vou mostrar cada um separado e depois todos juntos. Nenhuma voz vai ter subgrave. O subgrave é aqui nessa parte, né? As ondas nesse esquema aqui, elas vão do grave pro agudo. Então, o subgrave não vai ter. Então, eu baixo mesmo. Enfim, é bem simples. Eu só tiro o subgrave para não ficar embolado mesmo. Mas isso é um check que, de qualquer forma, depois a pessoa que vai mixar, ela vai fazer esse check. Mas eu gosto de fazer. Achei que poderia ser amor, mas não. Vou tirar. É bem pequenininho a diferença. Achei que poderia ser amor, mas não. Mas já dá uma diferença. Outra coisa que eu gosto de colocar é o reverb. Então, a mesma coisa. Eu vou botar o low cut, né, que é o corte dos graves. E aqui eu vou colocar bem pouquinho reverb. Aqui, 10% de reverb. Vamos ver como vai ficar. Achei que poderia ser amor, mas não me enganei, vou te dizer, é triste. Eu gostei, mas eu vou tirar mais um pouquinho porque eu sei que depois outra pessoa vai mexer. Achei que poderia ser amor, mas não. Massa. É bem pouquinho mesmo, assim, só para dar uma sensação de sala mesmo, né? O reverb dá essa sensação de sala. Então, dá até para você colocar como se você estivesse numa igreja, né? Qualquer sala que você quiser, né, na sua cabeça, você pode colocar com o reverb. Mas eu coloquei aqui bem pouquinho só para dar um grauzinho nesse som. Agora, eu vou colocar todas elas juntas, para vocês verem como fica depois
depois dessa edição que é básica, tá? Ela é básica para você entregar para outra pessoa, tá bom? Então, aqui o reverb, o equalizador, o compressor e o saturador. É isso que eu coloquei hoje. Tem outros parâmetros, né? Mas esse é o básico do básico do básico do básico. Achei que poderia ser amor, mas não me enganei, vou te dizer. É triste, é. Achei que poderia ser. Me apaixonei e foi pela pessoa errada. Massa. Ficou massa, né? Eu curti. Isso, assim, é bem básico, né? É bem simples, bem suave essa edição, tá? E lembrando que eu só tirei a primeira respiração pra mostrar, tá? Mas seria legal, aí quando você for editar os seus clipes, né? Tirar os clipes de áudio, né? Tirar todas as respirações, tá bom? Agora eu vou mostrar sem os parâmetros, né? Sem as edições pra comparar. Achei que poderia ser amor, mas não me enganei, vou te dizer. É triste, é. Achei que poderia ser. Me apaixonei e foi pela pessoa errada. Assim, é melhor fazer edição básica do que não fazer. Por quê? Porque vai ter uma pessoa depois, né, que vai trabalhar, que é a pessoa que vai mixar e masterizar. E a gente, às vezes, poupa tempo, né, da próxima pessoa. E a gente até sabe como é o melhor jeito que a gente quer ser escutado, né? Tipo, não, assim, maquiar totalmente a gravação, mas tirar o melhor dela, né? Tirar o melhor da sua sessão de gravação. Então, é melhor fazer esses parâmetros e deixar eles bem levinhos do que não fazer, tá? Colocar a edição, né? Colocar os parâmetros traz mais presença para os vocais, né? Você pode ver que é como se passasse um paninho, né? Desse uma lustradinha nos vocais e não faz aquela diferença, assim, mas com certeza é bom, né? Fazer. Então, uma coisa que é importante também, que eu acho legal falar, é que é melhor você começar, né, com o microfone que você já tem, né? No caso, eu tenho um microfone direcional, né? Do que não fazer, né? Do que esperar, às vezes, comprar o microfone melhor. É legal a gente se ater às coisas bem pequenininhas, né? Os detalhes pequenos. É muito melhor do que ter um equipamento top de qualidade e, às vezes, esquecer desses detalhes, né? Que eles são importantes também. São coisas pequenininhas, mas que fazem sentido. É isso, eu espero que ajude você que já canta, né, que já tem alguns equipamentos, ou pode emprestar, né, de alguém, ou fazer uma parceria, né, porque é importante hoje em dia, né, a gente saber se gravar, se captar o nosso áudio. Então, eu vou botar mais uma vez, só para vocês perceberem como fica no contexto. Vou botar com o instrumental. Achei que poderia ser amor, mas não me enganei, vou te dizer. É triste, é. Achei que poderia ser. Me apaixonei e foi pela pessoa errada. É isso, espero que tenha ajudado. Muito obrigada.